Rodolfo, eu acabei comentando um pouco do jogo, né? Que eu falei dessa questão da escalação, né? E assim, eu ainda consigo ver um pouco de ideia de jogo, de dado. É um time que tem uma saída ali com o Jobs, que não deu certo várias vezes. É um time que se defende de forma mais compacta, mas ainda assim tem falhas individuais. Mas é muito pouco, né, Rodolfo? E assim, e além da escalação, né? Eu acho que esse meio campo pesado, já para mim já é impossível, torna a missão ainda mais impossível com esse meio campo que o Náutico não consegue ter um mínimo de intensidade. Né? Cláudio, talvez esse seja até o ponto que mais evidencia o rebaixamento, não vou nem dizer iminente, porque iminente há muito tempo, mas o rebaixamento irreversível agora, moralmente falando, do Náutico. Porque Dado fez o time evoluir, sim. Você viu algumas chegadas do Náutico que foram até bem organizadas. Aquela finalização de Richard Franco que o goleiro quase aceita, né, vamos dizer assim, ela partiu de um contra-ataque muito bem encaixado do Náutico que a gente não via já há algum tempo. E sobretudo com recorrência. O grande problema isso ainda é muito, mas muito pouco para o que o time precisa. O Náutico não precisa vencer 3 jogos para sair da zona de rebaixamento. O Náutico não precisa de 3 jogos para poder voltar a respirar um ambiente tranquilo. O Náutico não precisa de 3 jogos esperando os jogadores que ainda vão estrear. O Náutico já está com tudo em mãos. O Náutico já tem tudo em mãos e o Náutico tem uma curva para evolução muito baixa. Já tem jogo sexta-feira. Já tem jogo na sexta. Então é chegar em Recife amanhã, né, dia de recuperação, treinar na quinta e jogar na sexta. Dado não vai conseguir extrair muito mais disso daqui para a próxima partida. Não vai. O Náutico ele vai ter que se apegar muito numa força, numa preparação mental que não existe hoje. É um time frágil que, quando toma o primeiro gol, se abre por completo para tomar outros. Foi assim contra o Bahia, né? Segurou o 0-0 ali até os 25 do segundo tempo, perdeu por 3-0. Foi assim contra o Cruzeiro, que já levou um gol no primeiro tempo, mas poderia ter perdido no placar magro e acabou perdendo por 4-0 também, com o colapso da equipe no segundo. Vários jogadores são expulsos com frequência. Então, se eu tivesse hoje na pele de Dado Cavalcante ou de qualquer um que venha substituí-lo, porque eu não descarto o Dado também abandonar esse barco muito cedo. Por estagnação, né, por exposição, eu não descarto. Mas seja lá quem for o técnico do Náutico, o meu foco estaria todo, obviamente, em aproveitar o máximo de tempo de treino possível, em questões emergenciais, a compactação defensiva, finalização, porque é um time que, quer ou não, perde muitos gols, mas, sobretudo, em desenvolver alguma robustez psicológica para esse grupo. De entrar em campo acreditando, né, e infelizmente, mais de 10 rodadas do fim do campeonato, o Náutico já entrou no racional de um jogo de cada vez. Não dá para ficar pensando, como você bem pontuou, estando a 5 pontos do vice-lanterna, não dá para ficar pensando, mas se a gente vencer e os outros times vencerem também, vamos precisar basicamente do mesmo aproveitamento. Não. É vencer a próxima partida e pensar na próxima, e pensar na próxima, e pensar na próxima, até que chegue a 38ª e o Náutico tenha seu destino selado. Se ele não tiver sido selado antes, que é o que provavelmente vai acontecer. Mas a gente sabe que é um campeonato em que, se o Náutico chegar na 38ª rodada sem estar rebaixado, ele vai estar no mínimo brigando. É impensável o Náutico chegar na 38ª rodada livre de queda. Impensável. Como aconteceu, por exemplo, em 2020, que era um cenário impensável também, mas havia muito mais perspectiva. Era um elenco muito mais assertivo. O Náutico tinha peças no time titular e no banco em condição de render. Hoje você não tem nem o time titular. O goleiro Jean, egresso de Série D, levou um gol. Assim, não foi nem só o gol que ele levou, o segundo. Mas no primeiro tempo, talvez no primeiro lance de perigo do jogo, ele teve uma saída completamente descabida de gol. E o jogador do CSA só não abriu o placar ali nos primeiros minutos de jogo por incompetência. Porque não só ele estava desmarcado, como o goleiro facilitou bastante. Você tem um lateral direito, também egresso de Série D, e que está batendo cabeça todo jogo, que é o Anilson.
O melhor zagueiro do elenco, que é o Maurício, não é confiável do ponto de vista clínico. Os outros também são egressos de Série D. É o caso do Arthur Henrique, por exemplo. O Wellington pode não ter vindo de uma Série D, mas é um zagueiro de baixo nível. E quando você vai escalando o time, você vai vendo que essa é a tônica do time titular. E mesmo os nomes de mais peso, como a gente falou aqui, Souza, Jean Carlos, Chiesa, alguns não têm mais a menor condição de atuar. Eu acho que esse é o caso de Chiesa, por exemplo, e outros não dá para responsabilizá-los individualmente pelo momento, mas vivem um momento muito aquém do seu potencial técnico, que é sobretudo o caso de Jean Carlos. Então, o foco do treinador, se não for em resgatar algum moral para que o Náutico possa, não sei, na próxima partida segurar um 0-0, quem sabe fazer um gol já nos últimos momentos do jogo e segurar ali enquanto for possível, é pensar que qualquer vitória do Náutico hoje passa por uma imposição mental sobre o adversário, sabe? Ó, porque de fato não há mais nada a perder. E esse tem que ser a ideia a ser comprada. Ó, a gente já está em último. A gente já está fazendo a pior campanha da história do clube numa Série B. Porque é a pior nesse modelo de pontos corridos. É pior do que 2020, é pior do que 2017. Então, não há mais nada a ser perdido, sabe? O adversário sempre vai vir com algo a perder. Vamos jogar aqui para o contexto do clássico com o Sport, por exemplo, que eu acho muito difícil o Náutico enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, não só fora da zona de rebaixamento, isso aí eu diria que é até impensável, mas eu diria que vai ser difícil o Náutico enfrentar o Sport na Ilha do Retiro fora da lanterna. Quando chegar nesse clássico, a única coisa que o Náutico tem a perder é um pouco de dignidade, né? De repente levar um 4-0, um 5-0 do Sport, se o moral estiver muito baixo. Mas o Náutico tem que fazer um jogo em que jogue toda a responsabilidade para o rival, até porque o Sport voltou hoje a um patamar de briga por acesso, e o Náutico tem a queda praticamente consolidada. Então, em todo jogo, daqui para frente, o Náutico tem essa obrigação de pensar melhor a estratégia do ponto de vista de gestão emocional do elenco. Não dá para chegar no jogo de sexta-feira buscando gol a todo momento, porque o Náutico não tem intensidade para isso. É um time muito lento, é um time muito burocrático. O Náutico não tem qualidade para isso, porque sobram jogadores, quantitativamente falando, a nível de Série D, que foi o mercado que o Náutico baseou as últimas contratações da janela. Tá? Então eu não vejo hoje nenhuma alternativa para dar do Cavalcante que não seja isso. É focar o moral do grupo o máximo possível para que haja, dentro desse nicho, alguma margem de reversão. E eu não vejo essa margem, mas lá dentro ela tem que ser vista. Rodolfo, eu não vou nem esticar muito a análise do jogo, porque acho que tem mais coisas fora do que dentro de campo. E aí eu queria a opinião dos destaques individuais, positivos e negativos. Né? Negativos tem muitos, positivo eu acho mais difícil. Eu mesmo agora de cabeça não consigo pensar, mas aí passo a bola para tu para ver se dá para destacar alguém de positivo desse jogo. Não dá, Cláudio. É uma partida em que o Náutico viveu um confronto direto, mais um, em como quase todos os outros perdeu. Foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Operário, foi assim contra o Vila Nova. Mas o Náutico perdeu com aquela sensação, desde o início do jogo, de que se o CSA faz um gol, a partida acabou. Porque o Náutico não faria. E até poderia ter feito, como eu falei, tiveram pelo menos 2 finalizações ali de média distância que causaram alguma ameaça. Mas é muito mais difícil, né, você chegar ao gol dessa forma. Eu diria que essa derrota, quando você olha o recorte contra o adversário no ano, ela mostra o porquê do Náutico estar assim. Esse foi o terceiro jogo do Náutico contra o CSA na temporada. O terceiro jogo com um treinador diferente. O primeiro na Copa do Nordeste, o técnico é Felipe Conceição. No primeiro turno da Série B era Roberto Fernandes e agora Dado Cavalcante. O Náutico perdeu 2, empatou 1 com um gol já na reta final da partida. E em nenhuma das partidas o Náutico teve futebol para vencer. E a gente está falando de um adversário nivelado por baixo. Porque o CSA tem um time melhor que o Náutico, mas não tem um time de alto padrão para uma Série B. Isso mostra a constância, né, de
em diferentes meses, com diferentes profissionais, com diferentes times em campo, de um padrão de qualidade muito baixo. E aí qualquer argumento de diretor, de ex-executivo, de quem quer que seja, de que não, o trabalho foi bem feito, a montagem foi bem feita, não foi. Porque é impossível você contestar o que a gente está dizendo aqui. E hoje, como produto dessa montagem ineficiente, o Náutico tinha pouquíssimos jogadores capazes de contribuir, e mesmo que os que a gente tinha uma expectativa muito baixa, conseguiram ir abaixo dela. Então, o Arthur Henrique, fazendo sua estreia saindo do banco, desastroso. A gente não tinha muito o que esperar de um atleta que há mais de um mês do clube não tinha jogado, justamente na posição em que existe mais carência, porque a defesa do Náutico, ela bate cabeça todo jogo. E ainda assim o Arthur Henrique não tinha despertado confiança nem em Elano, que foi quem eu trouxe, e nem em Dato Cavalcante para jogar. E aí ele substitui Maurício e demonstra o porquê de não estar jogando. Então, nem mesmo esses atletas em que a expectativa era muito baixa, Jean, goleiro, nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa, mas não pareceu ser um goleiro de Série D, pareceu ser um goleiro da pelada aqui da esquina de casa. Sabe, a pelada que estava acontecendo no Náutico recentemente, de ex-diretores no campo já desgastado do CT, poderiam ter puxado o Jean dali. Um peladeiro, um cara sem posicionamento, um cara sem reflexo, e a gente viu isso no gol. Foi até um contra um, mas ele fez a defesa mais difícil e no momento de resgatar a bola e colocar em seu controle, ele soltou no pé do jogador do CSA para fazer o segundo gol. E eu diria que para o CSA, que precisava dessa vitória, porque tinha entrado na zona de rebaixamento com a vitória do Vila Nova ontem, vinha de um empate fora com o Operário e precedida por uma vitória sobre o Vasco, não tinha um adversário maior na Série B do que o Náutico para consolidar o momento. Não tinha. E, na verdade, isso é uma verdade para todos os times há muito tempo, Cláudio. É o que a gente vem dizendo aqui, de que há muito tempo o Náutico é o pior time da Série B. O CRB só perdeu para o Náutico, porque em algum momento alguém vai perder também. Eu não acho que o Náutico vai perder todos os jogos até o fim do campeonato. Vai voltar a vencer em algum momento, pode ser que vença mais 1, 2, 3, 4 partidas. Talvez, com muita sorte, vença 5, e aí já dobraria o seu número de vitórias na competição. Mas o Náutico vai voltar a vencer. Isso é fato. Mas independente de quem seja o time, como era o Cruzeiro lá na ponta da tabela, como era o Guarani quando era o Lanterna, o melhor time a se pegar no campeonato é o Náutico. Para qualquer pretensão que seja. E como eu falei no jogo do Guarani, o Guarani era o Lanterna e naquele momento o pior time da competição era o Náutico. E veio se tornar ainda pior porque de lá para cá Lucas Perry saiu, porque o moral está ainda mais baixo, porque o grupo já está com o rebaixamento na cabeça. O grupo já sabe que não vai conseguir reverter. Por isso que o trabalho do Cavalcante tem que ser em tirar essa convicção. Eles têm que acreditar, ainda que não seja algo que ninguém fora de campo veja viabilidade. E não vê por conta disso. Você tem Chiesa sem chutar uma bola em gol, mais uma vez ao longo de uma partida inteira em campo. Você tem Souza, uma suposta referência técnica, sendo uma fonte de contra-ataques. Você tem o melhor zagueiro do time, sem aguentar o ritmo de uma Série B. Você tem um goleiro estreando como o Jean estreou. Então não há quem salvar. Agora, destaques negativos, tem demais. Tem demais. Eu diria até que a gente precisa estabelecer um critério para definir esses jogadores, porque senão a gente vai citar toda a escalação do Náutico e todo mundo que entrou. Porque, como eu falei, o Arthur Henrique foi acionado do banco e fez uma partida desastrosa. Então qual é o critério aqui? Vamos tentar elencar isso. Eu sempre divido daquela forma, né? Eu tenho expectativa a respeito de um atleta, ele teve muito abaixo dela, e todos estiveram. Que a expectativa fosse mais alta, Jean Carlos, Richard Franco, ou mais baixa. Mas quem foi mais nocivo para o Náutico em campo hoje? Jean, goleiro. Deu um gol ao CSA, poderia ter dado outro. Jobson, volante. Não, passa longe de ser um problema do Náutico, mas a bola do segundo gol, quem erra é Jobson. O Náutico meio que entrega. Anilson, lateral direito, batendo cabeça mais uma vez. E Arthur Henrique, zagueiro. Esses, para mim, são os atletas que foram mais nocivos na partida. Agora, existem outros que foram inofensivos. Souza, Jean Carlos, Chiesa, Júlio Vitor. Praticamente um espectador dentro de campo.
E nessa análise fica muito claro que a gente está falando aqui de uma equipe que, com essa mesma configuração, esses mesmos nomes hoje, numa Série C, nesse quadrangular que está tendo ali com a ABC, com Vitória, com o Paysandu, esse time não brigaria. Não brigaria.